A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Gisley, e nós estamos vendo o credo da Igreja de Deus no Brasil. A Igreja de Deus, ela possui 14 credos, e hoje nós veremos o credo de número 5, ou o artigo de número 5, que trata sobre esse credo. Então vamos lá, vejamos o que trata esse credo. Então, é a declaração de fé da Igreja de Deus. E o artigo de número 5, ele diz assim, que nós cremos que justificação, regeneração e novo nascimento acontece pela fé no sangue de Jesus Cristo. Então, vejamos. Então, nós estamos falando de três coisas aqui, que tanto justificação, quanto regeneração, quanto novo nascimento, elas acontecem pela fé e no sangue de Jesus Cristo. Então, vejamos o comentário sobre este artigo. Bom, o que seria justificação? Já que nós vamos pegar sempre as palavras-chave, estaremos trabalhando cada uma delas. A primeira é justificação. E justificação ela é uma mudança de postura do indivíduo em relação ao juízo de Deus. Lembre-se sempre de uma corte em que uma pessoa condenada ou que vai ser condenada, vai ser julgada, ela está presente ali diante de um juiz e o juiz está pronto para lhe apresentar a sua sentença. Então, nesse caso aqui, é uma relação ao juízo de Deus e às sentenças da lei contra as pessoas. Então, é a eliminação dos pecados que devia, isto é, a lista de dívidas feitas contra um indivíduo, o acusado, e a dívida que é o pecado que nós cometemos. Então, a justificação também, ela atribui as boas da vida de Cristo e os méritos do seu sangue derramado na conta de quem? Do crente, aquele que aceitou Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e que realmente agora se voltou para Deus. Então, a situação dele agora perante do juiz, ela é uma outra posição. Então, a justificação coloca o crente na posição de inocência, já que ele estava perdidamente perdido ali, ele estaria condenado, mas agora com a justificação, a justiça que lhe é imputada, ele se passa de um condenado por uma nova posição de inocência e também de retidão. Bom, a segunda palavra, já que nós cremos na justificação, nós cremos na regeneração, então, regeneração nós reconhecemos, e isso, vários autores, eles tratam sobre isso, que existe uma diferença entre regeneração e também aqui novo nascimento. Né? Uns creem que são momentos distintos, outros creem que elas acontecem juntas, mas sempre há uma diferenciação aí dessa questão quando a gente trata de regeneração e também de novo nascimento. Então, aqui diz que nós reconhecemos que há diferenças, e a gente não vai entrar no mérito dessa questão, no termo e aplicação da regeneração e novo nascimento. O que vai acontecer aqui? Vão ser tratadas juntas. Então, nessa ocasião, ambos os termos estão sendo tratados como uma só experiência. A regeneração, ela é a implantação da semente de quê? De vida, que nada mais é do que a palavra de Deus. Então, com a germinação dessa semente que foi plantada, que é a palavra de Deus, se forma uma natureza e nasce o que? Uma nova criatura. Então, essa nova criação, ela é criada em retidão, na santidade verdadeira, mediante essa experiência. A natureza divina, ela é compartilhada na natureza do crente. Então, a regeneração, meus irmãos, ela muda a natureza do crente. Então, os agentes dessa experiência são quem? A palavra de Deus, porque é ouvindo a palavra,
nós seremos libertos, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e é uma ação feita pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. A outra palavra que nós vemos ainda, tratando sobre isso ainda, as experiências de justificação e regeneração, elas estão designadas para suprir as necessidades do homem em relação ao juízo de Deus, porque eu estava condenado. Em relação agora ao próprio caráter de Deus. Eu gosto muito, ou eu pelo menos gravei muito a explicação do pastor Tiago, também faz parte desse grupo de estudo aí para a prova, que nós iremos fazer. Ele dizia o seguinte, né, que eu estava, quando apresentando diante de Deus, Deus olhava para mim, ele só via o pecado. Por quê? Porque eu estava realmente fora do propósito, da vontade de Deus, e Deus abomina o pecado, apesar de que ele ama o pecador. Tanto é que ele mandou seu filho unigênito para que tudo fosse salvo. Então está essa pessoa que estava perdida em seus pecados, mas ela teve um encontro salvífico com Jesus Cristo e Jesus Cristo libertou. Então, quando Deus agora olha para essa pessoa que realmente entregou a sua vida para Jesus, aceitou o sacrifício dele ali na cruz, Jesus Cristo, o Deus, quando ele olha nessa pessoa, ele não vê mais os pecados dessa pessoa, ele vê o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E é esse sangue aqui que realmente vai me justificar perante o Pai. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, essa é a explicação para este artigo. A justificação, ela muda a postura de uma pessoa em relação ao juízo, declarando livre, porque se não fosse isso, eu estaria sendo culpado. Então, ela declara aqui que essa pessoa agora está livre e o crente da culpa e sentença dos seus pecados. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então, a justificação muda a natureza de uma pessoa, transformando em uma natureza de justiça. Então, a justificação imputa o quê? A justiça de Cristo. Glória a Deus. Então, essa regeneração compartilha a justiça de Deus. Cada uma é um dom da graça de Deus, administrado pela palavra e o Espírito de Deus. Então, o instrumento pelo qual essas experiências são realizadas é a fé em Jesus Cristo, como é representado na palavra de Deus. Então, por isso que diz que cremos que justificação, regeneração e novo nascimento acontece pela fé no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então, o instrumento pelo qual essas experiências são realizadas é a fé em Jesus Cristo, como é representado na palavra de Deus. Então, o resultado da justificação é a liberdade da condenação. E os resultados da regeneração é o derramamento do amor de Deus no coração de uma pessoa pelo Espírito Santo e o final da vida de pecado. Glória a Deus. Então, as provisões redentoras dessa experiência são a justiça perfeita de Cristo e sua morte vicária. Por isso, Cristo realmente precisava ter morrido na cruz ali, porque ele pagou um preço pela sua vida, pela minha vida, e glória a Deus por isso. Qual seria a base bíblica? Se você já olhar para esse versículo, você encontra uma base bíblica. Romanos 5:1, Romanos capítulo 5, versículo 1, já trata um pouquinho sobre esse artigo. Vejamos então. Justificados, pois, nós somos justificados, pois pela fé. E aí o versículo continua dizendo, tenhamos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé, por termos crido na palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e nós agora temos paz com Deus, e o autor dessa paz que nos possibilitou ter paz novamente com Deus é Jesus Cristo.
Um segundo versículo que trata especificamente de regeneração é Tito 3:5, que diz: não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós podemos ainda pegar um terceiro versículo que trata sobre o novo nascimento, especificamente, já que nós tratamos aqui tanto regeneração quanto novo nascimento como uma coisa só, ainda que tem vários autores que separam isso aqui, né, que uma coisa é regeneração e outra coisa é novo nascimento, mas nós achamos por bem aqui tratar as duas coisas da mesma forma, como se fosse uma só experiência. E o terceiro versículo é João 3:3, que trata sobre o novo nascimento, dizendo assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem vos falou foi o pastor Jusley. Está aí minha página no YouTube e eu gostaria que você nos ajudasse divulgando este material. Lá aqui você vai encontrar vários sermões, vários estudos, aulas de homilética, aulas sobre a carta de Romanos e assim por diante. Então, nos ajude a divulgar esse material e eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas para a glória de Deus. Aleluia. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.